vamos para o capítulo 5 do material didático, a descida do Espírito Santo agora para todos os homens. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento agia na vida dos profetas, de pessoas estratégicas, e agora estamos na página 29, a descida do Espírito Santo para todos os crentes. Quando é que acontece? Acontece no dia de Pentecostes. Atos 2, você conhece, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estava sentados e começaram a falar em línguas repartidas. Apareceram línguas repartidas entre eles, como que de fogo, pousou sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Versículo 4, passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava que falassem. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: não são porventura galileus esses que estão aí falando? Como é que a gente ouve na nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como nós ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus? Bom, quando a gente lê Atos capítulo 2, infelizmente a gente já vai para aquela questão de que as pessoas mas a língua, o batismo com o Espírito Santo é língua estranha ou estrangeira e tal, tudo mais. Bom, eu não quero entrar nesse assunto. O assunto é o seguinte: o Espírito Santo chegou, e o Espírito Santo é conhecido na teologia como a terceira pessoa da Trindade. E aí, quando o Espírito Santo chega, eu não quero estereotipar ninguém, julgar pelo estereótipo, mas não é que quando o Espírito Santo chega a pessoa começa a fazer movimentos espasmódicos com o corpo, coisa parecida. Não. Quando o Espírito Santo chega, acontece um fenômeno. A chegada do Espírito Santo, ela desencadeia um fenômeno. E qual é o fenômeno? Ele faz com que os pecadores entendam a vontade de Deus. Lembra que eu falei, olha, tudo começa lá com Moisés, no começo, um pastor procurando uma ovelha perdida. E aí o trabalho do Espírito Santo na criação também já é um símbolo do que o Espírito Santo vai fazer na criatura. Repito, o trabalho do Espírito Santo na criação é um símbolo do que o Espírito Santo vai fazer na criatura. O que acontece? Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo aparece como tradutor. Quando eu falo tradutor, é porque o texto que nós lemos diz assim: esses homens não são galileus? São. Como é que a gente está ouvindo na nossa própria língua o que é que eles estão falando? E eles estão falando das grandezas de Deus. O Espírito Santo, no dia do Pentecostes, comunicou aos discípulos as grandezas de Deus. E os discípulos falaram de um jeito que os perdidos começaram a entender. Lembra que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? E isso está acontecendo a primeira vez, aqui em Atos capítulo 2. Ele fez os discípulos falarem em línguas, e o fato é que a gente quer debater se essa língua é estranha, estrangeira, glossolalia, xenolalia, não sei o que lá. Deixa as lalias de lado. Se você quer saber a verdade, isso aí não interessa. O que interessa é o que está acontecendo naquele momento, naqueles corações dos perdidos. A mensagem que está lá não é os discípulos falaram uma língua que ninguém conhecia. A mensagem que está lá é o Espírito Santo fez todo mundo entender o que Deus queria falar. Porque quando você lê o texto bíblico de Atos 2, o pessoal está atônito, mas eles não estão atônitos dizendo assim, isso aí é língua estrangeira ou língua não sei o que lá. Não, eles estão atônitos dizendo o seguinte: esses caras não são galileus? São. Leia-se Galileus, o pessoal nortista lá de Israel, simples e tal. E a próxima pergunta é: e como é que nós estamos ouvindo eles falarem em nossa própria língua, na nossa própria língua materna, as grandezas de Deus? Isso é o capítulo 2, versículo de número 11.
Como é que todos nós ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Então a mensagem que está lá não é o Espírito Santo fez o cara não falar em língua, que não sei o que lá. A mensagem lá é: o Espírito Santo chegou e todo mundo começou a entender o que Deus quer falar. A mensagem que está lá é: o Espírito Santo traduziu Deus para os homens. O Espírito Santo comunicou as grandezas de Deus às pessoas. Portanto, traduziu as grandezas de Deus aos discípulos de forma que eles podiam entender. E é aqui que a igreja recebe dons, e esses dons começam quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e estava buscando a Deus em oração. A igreja estava buscando a Deus em oração, e aí o Espírito Santo chega e paira sobre eles, como foi lá no Gênesis. E a luz chega para eles, como foi lá em Gênesis. E as pessoas sentiram o amor de Deus de uma forma sobrenatural e eles começaram a entender as grandezas de Deus. Como é que nós ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Quer dizer, chegou o dia em que Deus vai se fazer entender através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Então nós temos uma grande lição, 3 grandes lições aqui, para a gente caminhar, olhando aqui para o relógio. A primeira é que o Espírito Santo traduz Deus para nós. Versículos 7 e 8. Estavam atônitos e admirados, dizendo: não são porventura galileus todos esses que estão falando? Como é que estamos ouvindo falar em nossa própria língua materna? Então o Espírito Santo traduz, ele é o supremo tradutor. Qual o papel do Espírito Santo? Pastor, tem vários, mas um deles, o Espírito Santo é o grande tradutor. Você dobrou o seu joelho e confessou Jesus como Salvador, não é porque você é bom, é porque o Espírito Santo traduziu a graça para você e você pôde entender. O Espírito Santo traduziu para você e você entendeu. Ele convenceu você, o seu coração duro, foi ele que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da enfim, você consegue ler isso lá no capítulo 16 do livro do Apocalipse. E aí, então a primeira informação quando o Espírito Santo chega em Pentecostes é que o Espírito Santo traduz Deus para nós. Ele é o supremo tradutor. Mas ele é o supremo tradutor não é só porque ele traduz Deus para nós, mas ele também nos traduz para Deus. Veja, em Romanos 8, versículo 26, está no material de vocês. Deixa eu ver que página está isso aqui. Eu deixei aqui na página 33. Ele também nos traduz para Deus. Romanos 8, 26 está no finalzinho da página 33. Por quê? Porque lá em Romanos 8, 26 está dizendo assim, ó: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Olha que interessante. Esse texto diz que a gente não sabe orar. Veja, a Bíblia diz que a gente tem que orar, mas aqui está dizendo que nós não sabemos orar pelo menos como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo não só traduz Deus para nós e abre o nosso coração quando ele paira sobre a escuridão das nossas trevas. Ele também nos traduz para Deus porque a gente não sabe orar como convém. Então o Espírito Santo corrige as nossas orações, traduzindo essas orações para o Pai de uma forma melhor. Então quando você dobra o joelho, você diz: Pai, sei lá, eu quero aquele carro, eu quero aquele carro, eu quero aquela moto, eu quero aquele emprego, eu quero aquele não sei o quê, eu preciso daquele carro, Senhor, e tal. Aí o Espírito Santo olha e fala para o Pai. Ele não sabe orar. Ele não precisa desse carro agora. É o Espírito Santo que convence a gente, mas também é o Espírito Santo que corrige, inclusive, as nossas orações, porque a gente não sabe orar como convém. Quando você ora dizendo: Pai, eu não aguento mais, eu vou parar. Aí o Espírito Santo fala: ele aguenta. Ele vai corrigindo as nossas orações, traduzindo elas para o Pai, de forma que glorifique o nome dele.
Mas o Espírito Santo não é o tradutor só porque ele traduziu Deus para nós e abriu nosso coração, ou porque ele traduz nós para Deus através das nossas orações. O Espírito Santo é o supremo tradutor, meu irmão, porque ele também traduz um homem para o outro homem. Eles começaram a se entender no dia de Pentecostes. Veja que tem pessoas do mundo inteiro representadas naquele dia de Pentecostes. Veja, partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes de Cirene. Eu estou falando lá em cima, na Líbia, perto da Mauritânia, perto de Marrocos. Tem gente aqui do Oriente ao Ocidente, da Europa à África. E aí, do Oriente Médio, aí você, até a Mesopotâmia, aí você olha e fala assim, peraí, essas pessoas não se entendem. Então, mas no dia de Pentecostes, elas começaram a se entender. Porque quando eles começaram a falar as grandezas de Deus, eu penso no, sei lá, o turco, que fala a língua da Turquia da época. Ele olhando lá, ele olhou pro, sei lá, pro romano e falou pro romano, você não está entendendo nada, né? Que eles estão falando lá. Você não está entendendo nada, porque isso aí é a língua turca, você não entende. Depois eu te explico. E o romano disse, não, isso aí é latim, eu estou entendendo. O Espírito Santo fez com que os homens se entendessem. Às vezes, a gente fala com pessoas próximas e não somos compreendidos. Mesmo falando a mesma língua, mesmo morando debaixo do mesmo teto. E isso faz sentido porque todo mundo fala a partir de uma realidade. E a realidade para nós é só o nosso ponto de vista. E cada um tem o nosso, você tem o seu ponto de vista. E a gente conversa com o outro a partir da nossa realidade, do nosso ponto de vista. Só que a nossa realidade nem sempre o outro entende, porque ele está em outro momento, em outra realidade. Lá em Eclesiastes 3, fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo a construir, destruir o que foi construído, abraçar, deixar de abraçar, rir, chorar. Tem gente que está no tempo de construir. E essa é a realidade dessa pessoa. Você já falou com gente que está no tempo de construir? Ela fala cheia de ânimo, cheia de esperança, cheia de fé, como se estivesse na melhor fase, a conquista e tal. Mas tem gente que está no tempo, por alguma razão, de derrubar o que construiu. E essa pessoa fala a partir da realidade de quem está perdendo tudo. E quem não sabe, e que não sabe o que vai comer amanhã. Essas duas pessoas, elas usam a mesma gramática, mas não falam a mesma língua. E você pode perceber isso no casamento, numa sociedade, entre pai e filho, no grupo da família, entre sócios. O que isso significa? Significa basicamente que a gente precisa de um tradutor. E é o Espírito Santo que faz esse papel. Significa que nós precisamos de alguém que saiba exatamente a minha língua e a língua da pessoa com quem eu quero me comunicar. Precisamos de alguém que saiba exatamente o que eu estou falando e que o outro está entendendo. Precisamos de alguém que leia nas entrelinhas, alguém que saiba a língua de todo mundo. Não estou falando da língua e idioma. Precisamos saber a língua do sujeito que está no tempo de derrubar o que foi plantado, senão ele não vai nos ouvir. Precisamos saber a língua do sujeito que está no tempo de deixar de abraçar, senão ele não vai nos ouvir. Precisamos saber a língua do outro que está chorando, senão ele não vai entender a língua do outro que está sorrindo. A língua de quem está no tempo de abraçar é diferente da língua de quem está no tempo de deixar de abraçar, parafraseando Eclesiastes 3, se posso. Porque eles estão falando línguas diferentes, então eles não vão se entender. Porque para eles se entender, que eles precisam de um tradutor. E aqui no texto, nós vemos que quando o Espírito Santo chega, os homens começam a entender Deus. E os homens começam a se entender. E eles terminam batizados nas águas. Nós precisamos do Espírito Santo porque a gente precisa se entender. O papel do Espírito Santo, dentre outros, é fazer a gente se entender. E fazer a gente entender Deus. Como que ele faz a gente entender Deus? Convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos enche e nos torna aptos à comunicação. É tudo que a gente precisa. Porque a nossa vida é uma teia armada de comunicação. Sua roupa é uma comunicação. Seus stories são comunicações. Sua cara é uma comunicação. Seu rosto é uma comunicação. Seu sorriso, a falta dele. É tudo um idioma complexo que sozinho eu não vou entender.
Atitudes, abraços, lágrimas, sorrisos, silêncios. O Espírito Santo é tudo muito complexo. O Espírito Santo nos capacita a entendermos as pessoas e a sermos compreendidos por elas. Ele nos dá condições de entender. Graças ao Espírito Santo, a gente consegue se entender. Ele nos dá condições de entender um ao outro. Ele nos dá condições de entendermos a vontade de Deus. Ele abre o nosso coração para crermos, para entendermos Deus. E Ele faz com que as pessoas à nossa volta também nos entendam. E por último, nessa linha, não menos importante, quando o Espírito Santo chega, significa que a gente pode recomeçar. O dia de Pentecostes foi o recomeço para 3.000 pessoas. Então, ser cheio do Espírito Santo significa que dá para a gente se entender. Ser cheio do Espírito Santo significa que dá para recomeçar com Deus. Foi o que Moisés fez. Lembra quando a gente começou essa aula? Eu falei, olha, a Bíblia começa com um pastor procurando uma ovelha perdida. Foi o que Moisés fez, ele recomeçou a sua história com Deus. Por um minuto, voltemos ao início dessa aula. A Bíblia começa com um pastor procurando uma ovelha perdida. Mas esse pastor, ele já é uma ovelha perdida, porque ele é hebreu, mas vive longe do Deus hebreu. A sua ficha é suja, ele é um fugitivo. Essa ovelha perdida, que também chama Moisés, ele pode ser considerado uma ovelha perdida. O chamado de Moisés é o chamado de Deus a nós. A missão que Moisés recebeu de revelar Deus é a nossa missão de apresentar Deus ao mundo. E o Espírito Santo é quem faz isso na nossa vida. Na próxima aula, a gente vai aprofundar esse conhecimento. E eu quero convidar você que está ouvindo a gente. Eu quero convidar você que está ouvindo a gente, acompanhando essa aula, para participar do projeto Férias com Teologia como um todo, tá certo? Então, se você tem interesse de participar do Férias com Teologia, é só vir participar com a gente. O link está disponível aqui no chat e também na descrição. Eu vou pedir, agora que eu abri aqui, eu vou pedir... Aqui tem gente chorando na aula, dando glória a Deus, e gente enchendo o saco. Isso é normal, quando o curso é grátis assim. Eu vou pedir para o pessoal... por que vocês não moderam? Então, desativa, né, o chat. Porque promessa de campanha. Próxima aula, quarta que vem, o chat vai estar desativado. Beleza? E quem quiser falar com a gente, fala pelo grupo. É muita coisa para uma pessoa só pensar, entendeu? Mas era só ter desativado o chat. Se tem gente enchendo o saco, desativa o chat. O projeto é aberto, e aí entra todo mundo, e aí entra pessoas que ficam falando aí asneira. Tá certo? Mas estou muito contente pelo começo desse projeto, e eu quero muito que você participe da próxima aula, que é na próxima quarta-feira. E na próxima quarta-feira, deixa eu espiar aqui, olhar aqui a minha cola, deixa eu ver se eu... Próxima quarta-feira, o tema é Hamartiologia. Por que precisamos de um Salvador? Por que a necessidade de um Salvador pessoal, da morte de Cristo? Por quê? E na terceira aula, a teologia do sangue de Jesus. Por que precisamos do sangue de Jesus? E na última aula, o problema das heresias, tá certo? Gente, para você que ainda não fez a sua inscrição, tem o link fixado no chat. É só clicar lá no amarelinho. Clica, faz a inscrição. Você não é aluno da FTB? Custa 25. Pelo projeto inteiro, pelo mês inteiro, por todas as matérias, por todo o material didático, com certificado no final e tudo mais. Você pode fazer a inscrição agora. Tá certo? Agora, é R$25 pelo mês inteiro. Se você está acompanhando depois, não está no ao vivo depois, né, quando terminar, clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá na descrição do vídeo, tá, em algum lugar, tá escrito lá, faça a sua matrícula, clica no linkzinho azul e você vai fazer a inscrição. É R$25. Se você já é aluno da FTB, porque a FTB tem 100 e tantos mil alunos, você já é aluno da FTB e não está no Férias com Teologia, o valor é só 10. Tá certo? Então, beijo para vocês todos. Lembrando que, para quem está ao vivo, sexta-feira, 7h30 da manhã,
teremos o nosso podcast. E nesse podcast, todas as perguntas da aula de hoje eu vou responder para vocês lá no podcast. Lá no grupo de alunos, se você se inscreveu, entre no grupo de alunos. Pastor, como eu entro no grupo de alunos? Tá. Lá na plataforma na lateral da plataforma tem um espaço chamado Arquivos. Lá na aba Arquivos tem o link para você entrar no grupo de alunos. Amanhã eu vou mandar um vídeo lá no grupo e vou abrir para as perguntas do podcast. E aí eu vou responder essas perguntas no podcast na sexta-feira, 7h30 da manhã. Obrigado, equipe da FTB. Deus abençoe. Quem está falando aqui de camiseta da FTB é no @loja_FTB. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima aula. E o Férias com Teologia está só no começo. Deus te abençoe e até a próxima aula. Férias com Teologia, todas as quartas-feiras de janeiro, sempre às 7h30 da noite. Mais uma parceria da Faculdade Teológica Bethesda e da Rádio Musical. Entre no grupo exclusivo do WhatsApp, 11 9 75 11 33 85. 11 9 75 11 33 85.